Olá, sou Alex Silveira e no vídeo de hoje vamos falar da Copa União de 87. E antes de seguir com a história de hoje, um recado rápido. Se você curte Brasfoot, dá uma passada no canal Brasfoot FC do meu amigo Robson Felipe. Lá tem muitas dicas, modo carreira, experimentos e todas as novidades do game. Tá muito bom, então confere lá. O Campeonato Brasileiro de 1987 se tornou a edição mais polêmica da história do futebol nacional. Mais de 3 décadas depois, o debate continua vivo. Naquele ano, o Flamengo conquistou a Copa União, organizada pelo recém-criado Clube dos 13 e conhecida como Módulo Verde. Ao mesmo tempo, o Sport venceu o módulo amarelo após uma decisão incomum contra o Guarani, que terminou empatada nos pênaltis. O regulamento previa um cruzamento entre os campeões de cada módulo, mas esse confronto nunca aconteceu devido ao impasse entre o Clube dos 13 e a CBF. Com as ausências de Flamengo e Internacional, o Sport venceu o Guarani em nova final e foi declarado campeão brasileiro. Autorizou o árbitro, o levantamento é feito, subiu o Marco Antônio, tocou! Apita Luiz Carlos Félix. Final de jogo, Sport 1, Guarani 0. O Sport, campeão brasileiro de 1987. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal confirmou o Sport como o único campeão, enquanto a CBF reconheceu a Copa União como título, mas sem considerar o Flamengo heptacampeão devido à decisão judicial. De 1980 a 1986, a elite do futebol brasileiro contava com 40 clubes. Para 1987, a CBF discutia uma redução para 24 equipes, mas enfrentava dificuldades financeiras e falta de consenso sobre o formato da competição. Modelos regionalizados e negociações sobre custos de viagem chegaram à mesa, mas nada avançou. Com a indefinição, 13 grandes clubes, entre eles Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Internacional, fundaram o Clube dos 13, com a proposta de organizar um torneio independente, a Copa União, com 16 participantes. A CBF, pressionada, aceitou oficializar a competição, mas criou outro módulo com mais 16 clubes, que formariam o módulo amarelo. Pelo regulamento assinado, previsto pela entidade, os finalistas dos dois módulos deveriam se enfrentar. Publicamente, o Clube dos 13 negou essa possibilidade, mas o regulamento havia sido oficialmente acordado com a CBF. A divergência abriu espaço para a crise que se tornaria histórica. Até o nome da competição gerou confusão. Oficialmente, os módulos receberam os nomes de Troféu João Avelange e Troféu Roberto Gomes Pedroso, mas Copa União, o nome do torneio organizado pelos grandes clubes, acabou predominando. Na decisão do módulo verde, Flamengo e Internacional reforçaram que não participariam de qualquer cruzamento e mantiveram a posição. O caminho do Flamengo começou de forma irregular, mas ganhou consistência no momento decisivo. O time garantiu vaga nas semifinais com vitórias sobre Palmeiras, Bahia e Santa Cruz, além de um empate contra o Atlético Mineiro. A partir dali, Bebeto se tornou o protagonista. Depois de marcar apenas 2 gols nas 10 primeiras partidas, o atacante decidiu as semifinais contra o Atlético e manteve o ritmo na decisão com o Internacional. No jogo de ida, no Beira-Rio, marcou o gol rubro-negro no empate por 1-1. No Maracanã, definiu a final logo aos 16 minutos, tocando na saída de Tafarel após passe de Andrade. O Flamengo administrou o resultado e conquistou o título do módulo verde. Enquanto isso, no módulo amarelo, o Sport teve campanhas sólidas nas duas fases, chegando às semifinais com a melhor pontuação geral. Começou perdendo por 3-2 para o Bangu, no Rio, mas reverteu em Recife com vitória por 3-1. Na final, enfrentou o Guarani, que havia eliminado o Atlético Paranaense. O time campineiro abriu vantagem no primeiro jogo, com gols de Evar, mas o Sport reagiu na Ilha do Retiro, vencendo por 3-0 com 2 gols de Nando Lambada e um de Zé Carlos Macaé. A decisão nos pênaltis terminou de forma inusitada, empate em 11-1 e acordo entre os clubes para encerrar a disputa e dividir o título simbólico, já que ambos aguardavam o cruzamento final. História do futebol brasileiro. O Sport entrou ontem em campo precisando vencer o Guarani para provocar uma prorrogação e decidir o título. Numa jogada confusa dentro da área do Guarani, Nando aproveitou e conferiu 1-0 Sport. Logo depois, por reclamações, Paulo Isidoro do Guarani foi expulso. No segundo tempo, o Sport partiu para garantir a vitória. Zé Carlos Macaé, de cabeça, fez 2-0.
O jogo ficou fácil e o centroavante Nando aproveitou a falta de marcação para conferir. 3-0 Sport. O jogo então foi para a prorrogação. O Guarani marcou este gol, mas o juiz Josenildo Santos anulou alegando impedimento. Mas veja na repetição que o jogador do Guarani saiu do seu próprio campo e por isso não estava impedido. Gol anulado, 0-0. E aí a decisão foi então para os pênaltis. Depois da série de 5 pênaltis, novo empate. E aí foi para uma série de 1 contra 1. Novas cobranças. Rogério do Sport bate, o goleiro defende. O juiz manda repetir e nova confusão é formada. Os jogadores do Guarani não aceitam e resolvem sair de campo. Conversa aqui, conversa lá, o Guarani volta. Pênalti cobrado, gol do Sport. O placar já estava em 11-11, quando o presidente do Sport, Homero Lacerda, fez uma proposta: dividir o título entre Sport e Guarani. Isso é loteria, pênalti é loteria. Então tirar o mérito das equipes, dá por empatar e divide o troféu e tudo bem. A CBF marcou as partidas do quadrangular, mas Flamengo e Internacional não compareceram. Sport e Guarani venceram por WO e fizeram a final do Brasileiro, em Campinas, 1-1. Na Ilha do Retiro, o zagueiro Marco Antônio decidiu de cabeça, garantindo o título nacional ao Sport. Até hoje, a discussão sobre quem seria campeão em um duelo direto permanece viva. Jogadores daquela época têm opiniões diferentes. Pelo lado do Sport, Estevão Soares admite que a qualidade técnica do Flamengo era superior, mas critica a ausência dos cariocas. Já Flávio Campos reafirma que, na visão dos atletas e dirigentes da época, o campeão do módulo verde era considerado o campeão brasileiro. A disputa saiu do campo e foi parar na justiça, criando uma das maiores controvérsias da história do futebol nacional. Mas me diz aqui nos comentários, qual sua opinião? Qual time foi o campeão verdadeiro de 1987? Flamengo ou Sport? Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado!